Dei as boas-vindas para si. Bom dia. Eu escolhi esse GIF de pandas aqui com um propósito, tá? O papo de hoje, ele vai ser um pouco desconfortável, então talvez esse é o único GIF bem legal que vocês vão ver hoje, feliz, porque vai ter bastante desconforto, mas o desconforto também é preciso. Bom, o tema de hoje é fim. Vamos falar sobre o fim. E logo que eu recebi esse convite, eu tava passando por um fim que era bem doloroso, assim. Um dos meus cachorros, ele tava virando estrelinha. E justo o cachorro que se chama Odara, né? Que é paz e tranquilidade, o significado. E pra mim, o final da vida é algo que eu não sei lidar bem. Tipo, é algo que me causa dor, é um fim horrível e eu nunca vou saber como lidar com ele. Mas pode ter um fim que seja bom, né? Tem fins que a gente luta pra alcançar. E o fim pode ser bom. E é esses outros fins que eu vou falar hoje. Fins que a gente está em luta pra conseguir. E muito no contexto da adoção e do acolhimento infantil, porque esse é um tema que eu também sou apaixonada. E que tem evoluído muito no Brasil desde 1990, assim. Então, esse é o tema principal de hoje. Para situar o que é a realidade do Brasil em termos de adoção e acolhimento infantil, vocês podem ter uma ideia que hoje tem mais de 47 mil crianças acolhidas, que vivem em instituições de acolhimento. E o que isso significa? Que elas foram retiradas das suas famílias biológicas porque lá elas estavam sofrendo algum tipo de violação de direitos, elas estavam numa situação de vulnerabilidade. De todas essas crianças, só uma parte delas estão aptas à adoção. Quer dizer, que se esgotou todas as formas de reintegração dessa criança com a sua família biológica e ela foi destituída e ela entra para um cadastro nacional de adoção. Então vocês podem ver que é um cenário de muitas crianças, mas não é aquele cenário que toda criança que está ali numa casa lá, ela está para adoção. Não é a verdade. Ela está lá enquanto a família se restabelece ou enquanto políticas são colocadas para tentar reestruturar aquela família, que às vezes acontece e às vezes não. Mas o acolhimento, ele é uma situação provisória, que por lei deveria durar no máximo 2 anos. Isso nem sempre acontece. Bom, mas como eu falei pra vocês, tem coisas boas, né? A gente conseguiu várias vitórias no avanço da adoção nos últimos anos. E uma delas, claro, esse fim, essas coisas boas que a gente conseguiu, eles não são fins, como o final da vida, assim, que realmente acontece, né? Eles são algumas vitórias que se conseguiu na legislação, mas que ainda não estão sendo implementadas, porque tem um tempo para isso. Mas a gente conseguiu. Isso importa muito. Um deles chegamos ao fim dos orfanatos. Talvez você já tenha escutado a palavra orfanato. Não se usa mais e nem se existe mais, porque o modelo de orfanato não existe mais, né? Ele era mais ou menos assim, tá? Isso é um orfanato da Irlanda, tá? No Brasil era parecido com isso. E durante o século XIX, os orfanatos eram muitas vezes ligados a entidades religiosas. Eles eram, as crianças que estavam lá, era um caráter permanente, não era provisório. As crianças eram colocadas no orfanato e ficavam até os 18 anos. Eles não eram ambientes que estimulavam as crianças, nem que, enfim, eram opressores mesmo. Era ruim, era merda, né? E como eu falei, as crianças que estavam ali, elas eram muitas vezes de famílias muito pobres, e lá naquela época se considerava a família pobre, ela não vai criar essa criança, e se retirava. Enfim, as famílias realmente não tinham direito de posse, né? Tu estava numa situação de pobreza, ia lá e se retirava essa criança. E hoje, as casas-lares, os abrigos institucionais e as famílias acolhedoras, eles têm muito mais essa cara. Óbvio que tem uma discrepância entre os abrigos no Brasil, mas é muito mais assim, entendeu? São lugares que as crianças têm as necessidades básicas supridas, têm atenção psicológica, elas têm convívio comunitário. Recentemente estive em Manaus e lá a realidade dos abrigos é muito legal, eles são muito bem equipados. Então é isso que a gente está falando a partir de 1990, que foi quando começou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E outra falácia que a gente entra é que a gente chama de orfanato achando que a maioria das crianças estão lá e adolescentes são órfãos, e não é. Menos de 5% das crianças que estão
em a situação de acolhimento são órfãos. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam, temos que salvar esses órfãos, uma coisa assim, que não existe, entendeu? As famílias lá, as crianças têm família, e a gente ou tem que ajudar essa criança a voltar para sua família de origem, ou a gente tem que encontrar uma família substituta, como é o caso da adoção. Bom, outra coisa que a gente chegou ao fim foi da diferenciação do filho adotivo e do biológico. Então, isso é muito bizarro, tá? Primeira vez que foi citado os filhos adotivos na legislação foi lá em 1916, no Código Civil Brasileiro. E era muito assim para resolver um problema dos pais que não podiam ter filhos. Então, era realmente para resolver o problema deles, não das crianças e dos adolescentes. E o filho era considerado filho de criação, né? Ele não era filho de verdade, era filho de criação. E ao longo do século teve várias coisas bizarras. Por exemplo, os filhos por adoção, eles não tinham direito à herança, né? Caso existisse filhos legítimos. Então se diferenciava o filho por adoção do filho legítimo. E só até 1989, com a Constituição, que se igualou de direitos. Então, o filho por adoção ou biológico, eles são os mesmos perante a lei, eles têm os mesmos direitos. E se vocês forem pensar nisso, é bem recente. Bom, nós também chegamos ao fim do preconceito em relação de adoção de meninos. Lá em 1990, todo mundo queria adotar meninas, brancas se possível, e bebês. Então, os meninos eram sempre, ainda tinham uma carga negativa muito grande, que hoje já não existe. Nós também chegamos ao fim do juizado de menores. O que era o juizado de menores? Ele era o que lidava com essas questões e ele era relacionado ao Código de Menores. E o Código de Menores também ele era muito opressor. E toda criança que estava em situação de vulnerabilidade, que tinha que ir para um acolhimento, ela era considerada uma situação irregular, ela era um problema social. Então, quem é que ia querer adotar uma coisa que era um problema social, um ser que era um problema, era visto como um problema social? Então, tinha uma carga muito negativa também em cima dessas crianças. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso mudou, porque o Estatuto ele é muito voltado para o melhor interesse da criança e ele não diferencia, né? Todas as crianças têm os mesmos direitos, se ela está numa situação de acolhimento institucional ou se ela está numa família. E hoje, os juizados são chamados da infância e juventude, e essa mudança foi muito significativa também. Nós também chegamos ao fim do preconceito em relação à adoção de crianças negras, porque agora um panorama de como o Cadastro Nacional da Adoção classifica as crianças. Então, nas crianças e adolescentes são aptos à adoção. Ele classifica que 99% são da raça parda, 33% da raça branca, 16% da raça negra. Quando tu vai ver o número de pretendentes à adoção que querem adotar, as pessoas que estão lá cadastradas, 56% dos pretendentes aceitam essas crianças negras. E 83% dos pretendentes aceitam as crianças pardas. E, de alguma forma, quando eu comecei a estudar adoção, esses dados me encheram de energia. Tipo, a gente conseguiu isso, que bom, não tem mais preconceito em relação à raça. Mas não é verdade, porque assim, só 51% aceitam todas as raças. E só pelo fato da pessoa que quer adotar poder dizer se ela não quer uma raça ou outra, isso já demonstra um preconceito. Então a gente não evoluiu nesse ponto, sabe? Não chegamos nem perto dele, não chegamos ao fim, temos muito que trabalhar. Bom, então eu já passei em todas as coisas que a gente de alguma forma conseguiu conquistar ou estamos no meio do caminho. E tem muitas outras coisas que eu quero chegar, sabe? Que eu luto porque a gente precisa chegar até lá. E essas são, por exemplo, o fim do abuso sexual. E todas essas coisas que eu quero que aconteçam é porque elas estão, de certa forma, diretamente relacionadas com o número de crianças que são acolhidas. Então, quem trabalha lá na ponta com um acolhimento institucional está, de certa forma, enxugando gelo, entendeu? Porque enquanto tudo isso que vier não for conquistado, enfim, quem está lá na ponta não consegue, porque o número de crianças acolhidas só cresce no Brasil. Então a gente tem muita coisa para resolver em outras áreas. E uma delas é o abuso sexual, que sim, em algumas regiões do Brasil é a principal causa de acolhimento institucional. E esse abuso sexual, como vocês sabem, ele é
por membros próximos da família. Não é um estranho, enfim, é familiar mesmo. E é muito difícil, porque isso é uma coisa que tu muda com a educação e às vezes vai levar uma geração para tu mudar. Então, tem esse estudo que mostra que entre 2011 e 2017, 184 mil casos de violência sexual no Brasil. Se vocês forem ver de crianças e adolescentes, é sempre um número muito alto, porque, obviamente, são seres que ainda estão em desenvolvimento, que às vezes não sabem nem o que está acontecendo com eles. Eu também, que está muito relacionado, eu quero muito o fim do casamento infantil. Faz tempo que eu conheci o trabalho da Stephanie Sinclair, que é uma fotógrafa maravilhosa, que foi já para a Ásia, para o Oriente Médio, que tem todo um trabalho sobre as crianças que são muito novas para casar, too young to wed. E quando eu vi o trabalho dela, eu pensei, que bom, o Brasil não está tão mal assim, né? Só que quando a gente olha que o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de casamentos infantis, a gente vê que a história não é bem assim, né? E então tu deixar que uma criança, uma adolescente case antes dos 18 anos, também é muito perigoso, de certa forma, né? E essa jovem casando cedo, já tendo um filho cedo, e na maioria das vezes tu tá falando de pessoas que já estão numa situação mais humilde ou de vulnerabilidade, o risco também dessas crianças que vão nascer desse casamento que já foi violando vários direitos, também é maior. Então é um ciclo, né? Eu quero muito o fim da criminalização do aborto, porque a gente tem números altíssimos, muitas mulheres morrem. E não quer dizer que se a mulher não conseguiu fazer o aborto, ela não vai cuidar bem daquele filho, não é isso. Mas é muito injusto que ela tenha decidido por algum motivo, eu quero proteger essa criança, então eu não quero ter essa criança, e tu obriga ela a ter, e ela já está numa situação ruim e ela tem que lidar com tudo isso. Então é muito injusto. Também quero o fim da família tradicional brasileira. Queremos! Principalmente do discurso, né, que tem a ver com a família tradicional brasileira, porque isso não existe, nunca existiu, na verdade, em nenhum momento. E o mais legal de trabalhar com adoção e no adoção tardia é que a gente conhece famílias que são muito legais, muito legais. E o melhor não é quando a gente vai lá e fotografa, é quando elas mandam do nada um monte de foto pra gente no Facebook, estão toda hora mandando. E daí nessa semana a gente recebeu foto dessa família, que eu achei incrível, que ela fala, minha mais velha chegou com 7 anos e hoje tem 18, eu sou do meio. E a minha mais nova, que chegou com 11 meses, hoje tem 12 anos. A gente recebeu essa. A mais velha adotamos com 8, a mais nova com 9, agora com 17 e 15. Amor sem fim. Vieram com 12 e 10 anos. Estão há 1 ano com a gente. Amor não tem idade, cor, etnia, sexo. Amor é amor. E essa aqui, que é a Juliana e a Bianca, uma das primeiras que eu conheci. A Bianca foi adotada com 9 anos e agora já está uma adolescente. E é incrível ver a sincronicidade que as duas têm. Elas são incríveis juntas. Tipo assim, é um laço entre mãe e filha muito grande que se criou. Bom, então é aquelas famílias que eu quero ver mais no mundo. E eu também quero o fim do armamento da sociedade civil. E isso é posse, é pote, é qualquer acesso à bendita das armas. E esses dias eu tava vasculhando umas coisas, enfim, foto antiga e tal. E eu sou filha por adoção, talvez esse também é meu envolvimento com a causa. Eu sou de uma família de 5 irmãos, alguns foram adotados, outros não, os mais velhos não foram. Isso também é um dos motivos para eu trabalhar com essa causa. E daí eu encontrei uma foto antiga, assim, minha, porque como eu sou lá da Serra Gaúcha, tem essa coisa da cultura italiana, então eles pegaram as crianças e botaram uma roupas italianas e tal. Daí eu vi, tipo assim, meu Deus, que bizarro. Daí eu vi essa foto e, que bonitinha, né? Daí eu olhei em volta, e se vocês, não sei se vocês viram, mas tem uma espingarda em volta. E eu tipo, quem é que me deixa, quem foi cenográfico, que não, vamos deixar ali uma espingarda da cultura, né? Então eu quero que isso acabe, sabe? Tipo assim, eu tenho muita vontade de tirar ali no Photoshop e guardar a foto, sabe? Porque não dá. E quando a gente vê que o Brasil é um dos 5 países com maiores índices de homicídios de adolescentes no mundo, e quem são esses adolescentes? Então, são negros, são jovens que não tiveram acesso à educação,
E às vezes, eu já vi práticas de alguns juízes que eles acolhem alguns jovens, não porque a família está completamente desestruturada, mas é porque eles já estão num ambiente muito violento. E o juiz acha, pô, se eu não tirar esse adolescente dali, ele vai entrar pro tráfico. Então eu vou acolher. E vou acolher, e de alguma forma essa família e essa comunidade como um todo teria que ter condições de se reestruturar e receber esse jovem de novo. Mas se isso não acontece, tu tá acolhendo como uma medida que, tipo assim, tu não tá resolvendo o problema na raiz, né? E daí tem muitos casas lares que estão até superlotados, porque também tem todo mundo quer proteger as crianças, né? Mas como isso não é feito de uma forma em todas as áreas, né? Com esforços coletivos, acaba ficando muito quem tá lá na ponta. Então o conselho tutelar, não, vou tirar, vou colocar no abrigo, vou tirar, o juiz vai acolher, e às vezes tu não tem estrutura para dar conta disso, né? Então, armamento, por favor, não. Eu também quero o fim da criminalização das drogas, porque esses dois temas estão muito interligados. E quando a gente vê os motivos pelos quais as crianças foram acolhidas, 11% é dependência química. E a minha instituição familiar também foi por isso. Meus pais tinham um problema com alcoolismo. Então, alcoolismo, drogas, tudo isso, tipo, gente, a gente está patinando nesse assunto há muito tempo, né? E, de novo, quem está trabalhando com acolhimento institucional está enxugando gelo enquanto tudo isso aqui não evolui, sabe? Bom, eu também quero o fim do racismo estrutural. E isso é uma coisa que eu ainda estou estudando, tanto lendo um pouco mais da Djamila Ribeiro, que é muito louco, né? Quando tu vê que a maioria das crianças que são negras e pardas, que estão acolhidas, e quando tu começa a entender o que é o racismo estrutural, né? E eu vou falar bem brevemente, assim, né? Então, quando teve a Lei Áurea, lá em 1888, quem estava nas situações de poder no Brasil, as pessoas que mandavam no Brasil, que eram brancos, eles já sabiam que a abolição estava chegando, né? E que alguma coisa, tipo assim, uma hora ia acontecer. Então eles já começaram a lançar uma série de legislações que iam continuar inferiorizando os negros e os índios. Então, por exemplo, proibir eles de estudar, proibir eles de ter terras no seu nome, proibir eles de jogar capoeira na rua. Então, já, mesmo assim, teve abolição, mas tipo assim, eles não tinham como sobreviver e realmente ter uma vida melhor. E quando a gente olha para os europeus que foram trazidos depois, e daí eu me incluo nisso, porque minha origem é italiana e polonesa, eles vieram do Brasil também com poucas condições, mas eles receberam terras. Se eram boas, se eram ruins, não sei, mas eles receberam terras, enquanto os negros não. Tipo, tá aí, estão livres, agora se virem. Então, isso ele estruturou e, tipo, realmente tá em tudo, tá na nossa legislação, tá muito impregnado na gente, né? E uma coisa que eu me senti sempre muito culpada é por viver numa situação de privilégio e também ter sido adotada. E quando eu escuto que, bom, se nós privilegiados, o único jeito da gente não se sentir assim é ajudar que os outros tenham direitos. Porque se todo mundo tiver os direitos, ninguém vai ser mais privilegiado, né? Então acho que isso também me fortaleceu para trabalhar com isso, né? Eu quero que todos tenham direitos, serem adotados, não quero mais racismo, não quero um monte de outras coisas. Bom, eu também quero o fim à intolerância a outras culturas e povos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os povos indígenas, que são bem pequenos, quase esquecidos e, enfim, oprimidos desde sempre, né? Desde que chegamos aqui no Brasil. E quando a gente fala de adoção de crianças indígenas, também é um assunto muito delicado. E recentemente teve uma matéria do Intercept, tem um vídeo também, que fala das crianças indígenas sendo retiradas e colocadas para adoção. E um dos motivos para justificar isso é que, tem abandono, tem alcoolismo, tem violência. Tá, mas fomos nós que levamos esse desequilíbrio para a comunidade deles, e daí agora vamos nós lá realmente, tipo, sequestrar aquelas crianças e botar para adoção para brancos, né? Então, se a gente pensa, em teoria, não deveria existir adoção de crianças indígenas, porque elas são cuidadas em comunidade e elas têm uma cultura muito diferente da nossa. E nós não somos nem capazes de entender e nem de respeitar essa cultura. Então, é muito doloroso ver que isso acontece e ver até que
Por exemplo, hoje a gente tem uma ministra, a Damares, não sei se vocês acompanharam, mas ela tem uma filha meio de criação, que diz que não foi adotada, mas ela é indígena, e enfim. E isso tá na nossa cultura. Eu vou lá dar uma chance melhor, vou tirar essa criança da sua aldeia indígena e vou eu educar, né? Não, mas isso é bem, eu estou ajudando eles, né? Então, de que forma a gente está ajudando, né? E recentemente eu entrevistei algumas pessoas em Manaus que trabalham com essa causa e me doeu muito ouvir coisas do tipo: isso da retirada de indígenas, de crianças indígenas, pra mim isso é teoria da conspiração. Índio não cuida de criança como a gente, ou índio deixa a criança morrer na rede. Então tem muito preconceito de a gente não aceitar que eles têm uma outra forma de viver. E a gente tentar intervir, ir lá e colocar o nosso jeito, enfim. Bom, eu também quero o fim da adoção é o único caminho. Porque, como eu falei antes, a adoção é um dos caminhos. E se a gente partir da ideia que quem está querendo adotar, e que vocês viram, são mais de 46 mil pretendentes à adoção, é muita gente. Se a gente favorecer essas pessoas, de tipo, eu quero adotar, mas olha aqui, eu estou 2 anos na fila. Se a gente favorecer o desejo delas, a gente pode estar infringindo os direitos da criança e do adolescente e do melhor interesse da criança, né? É tudo voltado para o melhor interesse da criança e não de quem quer adotar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que aparecem. Vamos tirar a burocracia da adoção, vamos tornar os processos mais rápidos. Tipo assim, não é assim. Porque se tu precisa de um tempo para avisar uma família biológica: olha, a gente vai acolher o seu filho e daí você vai ter que fazer esse tratamento para dependência química, você vai fazer aquilo. Isso leva um tempo, né? Tipo, tu não pode esperar que em 2 meses a família já mude de cenário e tu possa colocar aquela família lá. Então, realmente tem que se respeitar esses 2 anos e não se pode também pensar de que, não, tem que ser rápido, já tira de lá e já coloca numa família substituta para adoção. Porque, óbvio, tem muita gente querendo adotar. E muita gente quer bebês. Então, quanto mais rápido tu for lá e pegar e colocar em outra família, melhor para adaptação. Só que isso é muito perigoso. Porque também a gente pode estar favorecendo o tráfico de crianças, né? Se for rápido, não dá nem tempo de todas as autoridades se situarem no que foi aquele caso e quando tu viu a criança não está mais nem no Brasil, né? Então tem muita coisa a se melhorar sobre a adoção, sobre as condições do acolhimento institucional, mas não é na rapidez dos processos, não é tipo é mais capacitação das equipes técnicas, é mais verba, é mais, enfim, e ações em outras áreas do que em si vamos fazer isso ficar mais rápido, porque não é por ali. Bom, e eu acho que tudo isso que eu falei, eu ia dizer, a gente está meio que no fim, né? Porque a gente está tendo vários retrocessos hoje em dia no Brasil, chegamos ao fim. Não, gente, não posso terminar com essa mensagem, né? Eu acho que a gente está tendo um recomeço, porque a gente se iludiu um pouco com algumas marolinhas progressistas que a gente teve no Brasil, de que, estamos bem, estamos indo pra frente. E não era bem assim, né? A gente ainda tinha muito trabalho de base para ser feito. E eu acho que é o que está sendo feito hoje, né? Aqui, enfim, nós reunidos. E hoje como trabalho o que vai vir por aí, né? Esse recomeço da gente realmente dar um passo à frente, mas com todo mundo junto, né? E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje e é por isso que eu não perdi as esperanças ainda. Bom, eu acho que é isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E é isso, vamos recomeçar todos juntos.